antes da gente falar da livre associação nessa abordagem freudiana, vamos entender lá na gênese dela. Um cara chamado Thorndike, tá? Paulo o quê? Ô, gente, desculpa. Paulo de Tarso, eu sou psicanalista clínico, a minha formação acadêmica é em História e Teologia, tá bom? Thorndike, esse cara aqui, um norte-americano, ele criou o associacionismo ou o conexismo. O que é o associacionismo? Na verdade, talvez tenha sido a primeira experiência de ensino-aprendizado. Quando você vê uma criança sendo alfabetizada, de repente tem até alfabetizadoras aqui, ela vai trabalhar em cima do associacionismo, não é? O A da abelha, né? O B da barriga, o C da casa, não é assim? Então você vai associando ideias. E isso facilita o processo de ensino-aprendizado. O Thorndike, então, ele dá o pontapé inicial para uma corrente em voga da psicologia há muito tempo, né? Talvez até por ser uma corrente que é mais rápida do que a psicanálise, né? E a gente vive a geração miojo, né? Que 3 minutos tem que estar tudo pronto. Então, uma corrente que é a corrente comportamental, o comportamentalismo, tá? Que é o behaviorismo, né? Acho que vocês já ouviram falar. Então, ele cria, né, o associacionismo. Conectar ideias. E isso é que faz a livre associação. Tá. A gente viu aqui o que é associação. Qual a diferença entre associação e livre associação? A associação, ela é consciente, ela é lógica. Enquanto que a livre associação, a gente vai ter que pescar. Aí é que entra a praia de vocês, psicanalistas, tá? Você associar ideias, porque o que é a livre associação? É uma linha de pensamento oculta, aonde você tem ideias lógicas desconexas, da qual você vai ter que ir pescando, tá ok? E aí, claro, né, essa nossa livre associação, ela acontece de várias maneiras. A pessoa está aqui no divã, aqui tudo é associação, tudo. Então, quando a gente fala, a gente vai fazer um laboratório aqui de livre associação, vamos. Claro que, como a gente estava conversando com o Lúcio, não é uma análise em si, porque todo mundo sabe, né, que a análise é um processo demorado, é um processo privado, é uma coisa muito privativa, né, aonde quem está aqui busca o sigilo, isso para se contratuar nesse par analítico, que Freud vai chamar de par analítico. O que é o par analítico? É uma coisa interessante, porque quando você fala de uma associação comum, quando você está conversando com um amigo, batendo papo, vocês, né, às vezes muda de assunto, mas sempre tem um duto, sempre tem algo que está conectando aquele assunto anterior, mesmo quando parece que a gente vai mudar de assunto, tá, mas aquele vamos mudar de assunto, ele passou por um duto. Na livre associação, do paranalítico, quando a pessoa ela está no divã, ele chama de diálogo solitário ou de monólogo, tá? Um monólogo interior. A pessoa está aqui falando com ela mesma. A função, o analista, né, ele tem aquela aura de que o analista ele é o cara que sabe tudo, né, que é aquela coisa até flerta um pouco com a questão mística, né, mas não é bem isso. Nós somos os carregadores de lanterna. Quem sabe de Joana é Joana, quem sabe de Ricardo é Ricardo. O que nós temos é a técnica de conduzi-lo nesse labirinto interior, né? Para conduzi-lo naquilo que é ele mesmo. Então, é claro que quando a pessoa chega, gente, nas primeiras sessões, a demanda dela é muito alta. Então, não há aquela ideia do psicanalista bem estereotipada e bem clássica, daquele cara que o máximo que ele faz é abrir a porta para que a pessoa deite ali. Isso, eu pelo menos acredito que é uma coisa extremamente ultrapassada. Primeira coisa é o acolhimento. Né? Passa-se a ideia do Freud, um cara tão distante, mas a primeira coisa é acolher, né? A pessoa, não vou dizer ninguém, mas talvez 90% das pessoas que procuram o divã está sangrando, está sofrendo. E o seu silêncio pode remeter a uma associação. Que associação é essa?
da indiferença, a indiferença do mundo, a indiferença das pessoas, a indiferença. Então, nesse primeiro momento, não é ainda o processo psicanalítico, é um processo psicoterapêutico, tá? Do acolhimento. Não é? Na semana retrasada, um paciente me procurou e ele disse, olha, já vou te falar abertamente aqui, eu fiz uma sessão e a pessoa, na terceira sessão, a minha angústia estava tanto que eu fui embora, mas a pessoa falou, não, mas eu precisava pelo menos de 3 sessões para te conhecer. Olha, cara, aí eu falei, não, aí ele falou, olha, eu quero fazer sessões diárias, é recomendável? Aí entra a questão da sua sensibilidade, da sua intuição, da necessidade de ajudar. A psicanálise não é uma profissão, né, que você vai, sabe, não dá camisa para ninguém, né? Não é aquela coisa que você vai crescer com a psicanálise. Não é a proposta. Essa proposta é, assim como nós buscamos ajuda, nós queremos ajudar. Claro que nós somos dignos do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa dedicação, não é? Mas se você entra porque acha que isso aí é um filão, né? Desculpe desapontado, mas não é bem assim, tá? É muito bom desde que seja uma coisa onde você coloca o coração, e tudo que você coloca o coração prospera, né? Bom, e aí, gente, o que acontece? Sessões diárias. Imagina a quantidade de associações que ele traz no divã. Sabe por quê? Associações oníricas. O que são associações oníricas? Nos sonhos, não é? Sonho, ele é tanta informação que chega que você tem que parar um pouquinho. Opa, vamos fragmentar esse sonho aqui, porque para trabalhar. Por mais que você sinta cheiro, gosto e você tem diálogo, o sonho, ele é uma associação muito visual. No divã não, aqui é auditiva, tá? É fonética, porque tem associações até a palavras que não tem nada a ver com uma coisa, mas só a sonoridade delas são parecidas, então já há uma associação. Não é? Quando Freud começa a trabalhar com a questão da psicanálise, a Europa é um continente, a Europa ocidental é um continente muito pequeno, então várias línguas, né, dialetos, tudo num espaço muito pequeno. E o Freud era um poliglota, falava vários idiomas, o que facilitou muitas associações. Por quê? Porque a pessoa citava uma palavra, por exemplo, ele dominava bem o francês, o inglês, né, o alemão, então ele tinha que fazer associações, às vezes com uma palavra que a etimologia dela, a raiz etimológica dela não era nem, era, por exemplo, saxônica, né, eslava, porque a Rússia também estava ali muito próximo e tal. Então, associações têm que se pescando. Aqui a gente, né, além do português, o inglês também, né? Mesmo que a gente não nos comunique a língua inglesa, mas era presente o tempo inteiro no nosso meio, né? Então, tem que ser até nisso, aí sempre pescando tudo. Mas só para lembrar, gente, que aí vai trazendo essas associações. E nessas 3 semanas que a gente está trabalhando, agora que ele vai começar, agora que a gente está, sabe, entrando no processo psicanalítico, sim. Ué, mas não tinha associações? Tinha. A associação, ela não é uma coisa inerente só da psicanálise, né? Qualquer psicólogo trabalha com livre associação, certinho? Tá? Então, começa-se aqui. Conta-se, né? Não sei se... Quando tudo que fala do Freud sempre traz um pouco da questão mítica, um pouco da questão do factual mesmo, mas ele, logo que ele começou a se interessar pela questão da neurológica, pela questão do comportamento também, ele se impressionou muito, né, com Charcot, com a hipnose e tudo mais. E ele volta para a Áustria para trabalhar com a hipnose. E um dia uma paciente chega para ele e fala, deixa eu desabafar, deixa eu limpar minha chaminé, está entupida, né? Ela se sentia sufocada. Conta-se que aí ele despertou para a questão da livre associação. Ele começou a notar que você poderia acessar o inconsciente, que na época as pessoas ainda chamavam de segunda mente, né? Ele via as pessoas em transe e as pessoas traziam conteúdos que elas não lembravam, tudo, mas não era confiável. Por quê? Porque a hipnose em si ela é um trabalho de sugestão também, ela é um trabalho de indução, ela tem uma importância enorme
para você agregar na psicanálise, né? Ela é um processo terapêutico também, psicoterapêutico também. Porém, Freud ele não podia se fiar somente na hipnose. Por que ele não iria se fiar somente na hipnose? Freud ele tinha que testar tudo. Ele tinha sempre que... E aí ele começou a trabalhar, e ele fez isso com uma paciente, né, sobre hipnose. Falou, olha, amanhã você vai trabalhar e leva o seu guarda-chuva. E ela chegou com o guarda-chuva no outro dia. Olha só, olha a questão das associações. Ela chega com o guarda-chuva e o pessoal começa a rir, porque não era uma época que chuva. E ele perguntou, mas vem cá, por que você veio trabalhar com guarda-chuva? Ela falou, não, porque hoje pela manhã eu ouvi no rádio que iria chover. Ela mentiu? Hã? Não, ela não mentiu. O que acontece? A mente dela produziu uma resposta, uma verdade psíquica. É isso que a gente tem que estar muito claro. Uma coisa é a verdade, uma coisa é a verdade, é a realidade objetiva, outra é a realidade psíquica, não é? Então, o que acontece? Se uma pessoa ela acredita piamente, por exemplo, em extraterrestre, ela está mentindo? Não, aquilo faz parte de uma verdade psíquica. Existe ET ou não? Isso é outra coisa. Não é a questão de negar a existência de seres extraterrestres, mas existe uma verdade psíquica e existe uma verdade objetiva, né? Uma pessoa, por exemplo, tem uma psicose, por exemplo, ele já começa uma esquizofrenia, algum tipo de esquizofrenia, a pessoa ela perde completamente, ela dissocia da realidade, ela perde essa conexão com a realidade objetiva, tá? Mas essa menina associou chuva a guarda-chuva, não foi? A mente dela se encarregou de colocar ela como uma pessoa sensata, que ela não estaria mentindo nem nada. Mas ela, quando Freud hipnotizou ela, não foi nesse intuito de falar, olha, vai lá e depois você vai falar que é porque estava chovendo, não. Simplesmente essa verdade, entre aspas, veio na mente dela e ela passou aquilo de uma forma, né, com uma certa coerência. Ela falou, o que eu estou fazendo com o guarda-chuva? Não foi isso que aconteceu. Então Freud já começou a ficar meio preocupado com isso, porque mesmo no processo analítico, gente, a pessoa ela pode, mesmo sem estar em transe, mesmo sem hipnose, ela pode, de certa forma, dentro de um delírio, ela pode criar uma realidade também que é só psíquica, né? O Freud começou a se atentar a isso quando muitas pessoas, principalmente mulheres, diziam que tinham sido molestadas por alguém da família, principalmente pela figura paterna. E ele começou a achar estranho a frequência com que aquilo estava acontecendo. E aí ele vai pesquisando e vê que grande parte daquilo era simplesmente um adoecimento psíquico naquele momento e que não condizia com a realidade, né? Então, por isso, hoje existem testes, existe todo um procedimento para que se possa ter se possa afirmar isso, né, de uma forma mais segura, tá? Então, gente, em se tratando da nossa mente, a gente já viu que tem que ter, terra estranha, é um lugar muito, um território muito delicado, que a gente não pode, sabe, tá batendo o martelo o tempo inteiro, né, correndo o risco não só de fazer uma análise selvagem, que é aquela coisa de você jogar em cima da pessoa aquilo que você vem trabalhando e levantando as suas hipóteses, como você pode também cometer erros absurdos, né? Por quê? Porque essa a nossa mente ela tem bifurcações, como a gente falou, vai se aglutinando nas associações conteúdos díspares, coisas que não tem muito a ver, e elas vão convergir naquilo que Freud chamava de ponto nodal ou núcleo causal. O que está causando essa neurose? O que está causando esse transtorno? O que está causando na pessoa um adoecimento, né, do lado da questão emocional, psíquica dela, né? Então, boa noite. Então, todo cuidado é pouco. Certo, gente? No caso, Sim. Paulo, você está falando da realidade subjetiva que cada um tem. Isso. É a visão de mundo interno. Isso. Que não deixa de ser uma verdade para aquela pessoa. Claro.
É interessante o que você disse, porque, gente, olha, quando nós estamos falando de uma verdade, uma realidade psíquica, não é uma ilusão, não é uma fantasia, é uma convicção. Então, por exemplo, a fé é uma convicção, não é uma fantasia, não é? Então, aquilo que faz sentido, você quer ver uma coisa? Tem pessoas que, sempre que ela passa em frente a uma igreja, ela se benze, faz o sinal da cruz. O que é isso, gente? Olha só, para ela é o quê? Aquilo é um sinônimo de proteção, porque a partir dela, nela passa, ela está se protegendo, tá? Né? Para uma pessoa que não é religiosa, aquilo é uma superstição, não é? Talvez para um psicanalista desavisado seria uma neurose, tá? Um toque, a pessoa não pode passar em frente à igreja para se benzer. Né? Agora, é eficiente, é eficaz, está fazendo com que a pessoa se sinta melhor? Então está tudo certo. É interessante isso aí, porque eu sempre digo para os alunos e também para os pacientes o seguinte: aquilo que está te fazendo bem não precisa ser tratado. Um sintoma na psicanálise não é a doença. Eu tinha uma professora na escola de psicanálise que ela falava que sintoma é sintoma. Tá aqui, é para você entender. Não é? Eu achava isso bastante interessante. Por quê? Porque aquilo que é um sintoma não está atrelado a uma questão de uma patologia, nada disso. Né? Então, quando é que a pessoa precisa cuidar de uma neurose? Quando que ela precisa cuidar de um transtorno? Quando aquilo está causando para ela um sofrimento. Ou esteja causando um sofrimento a terceiros, a outras pessoas também, né? Então isso é importante. Mas é claro que sendo um sintoma, é bom, né, que a pessoa procure saber a origem, sim. O nome desse filme que ela falou é interessante saber. Até o Último Homem foi indicado ao Oscar. Ele é de quando esse Ele filme? não foi usado no lugar ano passado. Ano passado? Não usou nenhuma arma durante a guerra. E ele salva um monte. Eu assisti, excelente. Bacana. Cara, eu quero assistir. Sim. Professor, eu li um caso, o seguinte, que uma moça, ela foi fazer um exame ginecológico e tal, e ela tomou um Dormaide. E ela tomou esse remédio. Então, quando ela tomou esse remédio, quando ela voltou lá do exame, ela começou a acreditar que ela teria sido molestada lá pelo profissional, pelo médico. E daí surgiu em torno disso toda aquela questão. Isso foi verdade, não foi? Houve uma psicose, um sonho e tal, enquanto ela estava ali fazendo o exame e fez uso do remédio. Aí eu queria saber o seguinte: uma pessoa, por tomar um remédio assim, ela poderia, em razão do remédio, desenvolver uma psicose temporária? Pode sim. Olha, não estou dizendo que seja o caso dessa pessoa. Isso aí foi atribuído ao remédio, esse comportamento dela? O médico, sim, disse que ela dormiu e Não, teve sonhos. Aí não pode só. Primeiro tem que saber o histórico dela, né? Da questão do psiquismo dela também, né? Tem que saber do histórico do médico também, né? Então, aí... Por que ela tomou esse remédio para fazer o exame? Entendeu? Então, exatamente, não é comum a pessoa ficar desacordada. A gente leu o seguinte, que essa mulher, ela ficava muito nervosa para fazer exames ginecológicos. Então ela só fazia mediante esse remédio porque ela dormia durante esse período. Então, aí como psicanalista você começaria por onde? Pelo nervosismo dela. O que tem por trás desse nervosismo todo num exame de rotina? Né? É claro que nós estamos falando de um exame ginecológico. É claro que isso aí vai remeter a toda a nossa história psicossexual. Tá? Então, e o histórico dela? Né? Porque a gente, infelizmente, tem essa cultura de você só procurar um acompanhamento, uma prevenção na questão da saúde mental. Aliás, nem existe isso, as pessoas já procuram quando a demanda já está muito alta. E a primeira coisa que vem na cabeça, assim, quantas pessoas falam assim, né? Eu não estou doido não, né, doutor? A primeira coisa que vem... Gente, você imagina o tamanho do sofrimento dela. Na verdade, são amarras culturais muito rígidas, né? Olha, certa vez, há muito tempo atrás, até naquelas páginas amarelas da Veja, uma mulher
homossexual, ela se passou, socióloga, assim, a mulher fera, ela se passa por homem e trabalha com homens, em serviço mesmo braçal, em empresa, e ela escreveu um livro sobre o universo masculino na visão feminina. Ela falou, olha, é praticamente insuportável ser homem. A cobrança, o papel que o homem tem que representar é uma coisa absurda. A questão de demonstrar força, a questão de demonstrar segurança, a questão a questão do provedor. Ah, mas isso é machismo, coisa e tal. Mas isso, gente, não é uma geração que muda que vai desconstruir isso, não. A nossa psique mesmo, ela vem... só para você ter ideia, o incesto, né? Essa que é essa lei do interdito do incesto, por exemplo. Ninguém não precisa ficar ensinando criança nem nada, porque aquilo ali, de certa forma, já está introjetado nela. Freud até chegou a especular sobre a questão de uma memória afetiva, né? Aonde essa lei do interdito, ninguém sabe onde ela surgiu. Ele cria lá o mito, lá, né? Quando ele escreve lá sobre a questão do parricídio, né? Remota ali, bem no início, mas é só uma forma de ilustrar. Nós introjetamos isso. O homem, ele já nasce na sociedade que tem uma cobrança externa, mas já existe nele uma cobrança interna. Então, quando vocês estiverem clinicando, vocês vão ver que a cada 10 mulheres, cada 10 pacientes, um ou meio é homem, porque eu colocaria 20 mulheres para um homem procurar. Por quê? Porque ele é mais bem resolvido? De forma nenhuma, de forma nenhuma. Mas eu me lembro, certa vez, um ex, não sei se era prefeito ou governador do Rio de Janeiro, eles filmaram ele saindo de um consultório de psicanálise. Cara, mas que sacanagem fizeram com ele, cara. Porra, então como que o cara quer governar uma cidade desse tamanho, o cara não tem nenhum autocontrole, papá. Uma maldade terrível, entendeu? Então existe isso. Sabe, é a hora de mostrar que o homem forte é aquele que tem a coragem de expor sua fraqueza, de expor as suas limitações, e esse sim ele vai crescer, esse ele está habilitado para isso. Caso contrário, por que o homem morre primeiro que as mulheres? Né? Problemas de hipertensão, por exemplo, acomete muito mais os homens. E tantos outros problemas, AVC e por aí vai, não é? Então, gente, só para a gente pegar esse gancho dentro do universo de vocês aí, né? E associar essa ideia. Por que o homem, né? Mas é a coisa masculina, né? É isso mesmo? Não. O século XXI, eu sou um cara que me conhece, sabe que eu sou meio pessimista, mas o século XXI, quanto à psicanálise, eu sou otimista. Sabe? Eu acho que está se estruturando uma nova ética, está se estruturando uma nova lógica de relacionamentos que vai ter que passar por isso. Quando Freud fala que o homem não tem a chave da casa dele, eu acho que é o certo da gente encontrar essa chave. Cara. Acho que é a hora da pessoa encontrar e começar a se resolver nisso aí. Né? Porque senão, né, a gente vai viver mais um século de tragédias, de loucuras, de guerras, tudo. Né? O Jung, ele fala que o contrário do amor não é o ódio, é o poder. E o poder, ele fomenta barbaridades, né? A pessoa que não se sente amada, não se sente acolhida, ele vai fazer muita merda. Ele tem essa necessidade de se autoafirmar, porque bagunça tudo o que é o ser, o que é o ter, né? E vira esse inferno, né? Certo? Bom, gente, Lúcio. Lúcio. Ele está atendendo? Recebendo o pessoal ali. Professor, Sim. só falar algo. Citaram aí o filme Até o Último Homem, né? E eu acho interessante que às vezes a gente não observa... Desculpa, eu falei com o Lúcio. Não, tudo bem, tudo bem. Citaram Até o Último Homem, né? Uhum. E dentro do que o senhor falou, eu acho interessante que poucas pessoas observam isso, porque no filme, né, quando inicia o filme, ele passa por um trauma, né? Que ele quase mata o irmão com uma pedrada, né? E depois, quando ele tem essa postura dele toda de fé, que ele está indo por causa de uma convicção, que ele não quer pegar arma, tem um momento quando ele está bem no meio da guerra, que ele está dentro de uma vala com outra pessoa,
ele traz a real questão dele não pegar em arma, porque o pai dele também era da mesma religião e lutou. E o irmão também estava na guerra também. Então ele falou, foi um momento que ele trouxe, quando o pai, bêbado, por dos traumas de guerra, né, estava batendo e ameaçando a mãe com a arma. Ele tomou a arma e ele falou que queria atirar no pai, que queria matar o pai. Aí o amigo até falou, mas você não atirou. Aí ele falou, não, mas eu atirei dentro de mim eu matei. Nossa. Entendeu? Então não era uma questão de fé, na verdade. Havia uma circunstância, havia traumas, havia toda uma associação, né, que o filme vai trazendo. Cara, eu tenho que assistir esse filme, cara. Muito interessante. Tem na Netflix. É? Tem. Pois é, tá, cara, eu vou assistir. Tem no YouTube também, é só você baixar. É interessante essa questão, quando a gente fala de associações, a gente falou de associação onírica, né, que ela é bem visual, as associações no divã, que ela vem de forma auditiva, mas existem, e no divã também você vai ver, por exemplo, a questão da associação gestual. Né? Tem um filme chamado A Árvore da Vida, eu não sei se vocês já assistiram. Ele é um filme que o Brad Pitt faz o papel de um pai de família, ele é pai de 3 filhos. O Brad Pitt é um homem bonito. Esse filme, ele é horrível, cara, ele é feio. Mas não é feio por causa de maquiagem, porque a gente associa beleza à bondade. Ele é ruim. Ele é um cara tão violento. Ele é violento sem bater nos filhos, sem encostar um dedo na mulher, né? Ele é um cara feio, de tão ruim que ele é. E a mãe, ela é aquela mãe muito passiva, assim, no sentido de aceitar tudo que sabe, uma coisa assim, e não tinha poder de reação nenhum, e os filhos presenciam muito isso, mas ele é muito implicado com o filho mais velho, muito, assim, uma coisa absurda. E esse filho mais velho, um dia a mãe senta, todo mundo assim no quarto, e o caçula está do lado da mãe. Aí ele fala assim, mãe, você gosta de nós assim da mesma forma e tal?